pesquisas teóricas geralmente se dividem em dois tipos, né? Que ou pode ser um ensaio teórico, né? Ou uma revisão de literatura. As revisões de literatura, elas também podem ser divididas em vários tipos, mas possuem duas perspectivas, né? Ela pode ser uma revisão autônoma, que por si só já é uma pesquisa científica. Essas revisões autônomas, elas têm geralmente dois gêneros, ou é uma revisão narrativa, ou é uma revisão sistematizada. Dentro dessas revisões sistematizadas ou metódicas, por que eu chamo elas assim? Porque elas têm um método a ser seguido, né? Ela tem um conjunto de procedimentos bem delineados, bem identificados, que caracterizam aquela revisão de literatura. E a gente tem aqui um trabalho que eu sempre menciono, que é o de Grant e Booth, que eles catalogaram pelo menos 14 tipos de revisão de literatura do tipo sistematizadas. Aí a gente tem as mais conhecidas, que são as revisões integrativas, as revisões sistemáticas, as revisões de escopo e as Mapping Review, né, que são essas quatro são as mais conhecidas. E aí a gente tem o que eu mencionei são as pesquisas do tipo teóricas, né? A gente tem as pesquisas empíricas. As pesquisas empíricas geralmente são de três tipos. Ou elas são qualitativas, são quantitativas ou tecnológicas. As qualitativas e quantitativas vocês conhecem muito bem. As tecnológicas a gente utiliza muito ali no nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que são pesquisas que visam resolver um problema de uma realidade específica, né? Enquanto as pesquisas qualitativas e quantitativas visam fazer uma interpretação de um fenômeno, a pesquisa tecnológica tem a finalidade de não só descrever o fenômeno, mas também interferir nesse fenômeno, propondo artefatos, né, que podem ser modelos, construtos ou técnicas que vão resolver um problema específico de uma determinada realidade. Por isso que eles são tecnológicos, né? Eles têm essa funcionalidade, essa finalidade. E a partir daí, da gente, após realizar essas duas etapas, a gente tem o processo de escrita, que é quando a gente pega esse conjunto de dados que a gente coletou e analisou, e a gente faz a análise desses dados, faz a discussão desses dados e materializando eles na forma de um processo de escrita. E essa escrita pode ser escrita de um artigo científico, de uma dissertação ou de uma tese, né? E aí a gente tem a etapa que a gente chama de relatório ou disseminação da pesquisa. Por que eu falei de um fluxo da pesquisa científica? Porque aí, para cada uma dessas etapas da pesquisa, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial mais adequada. Então, para a etapa de planejamento, eu tenho um conjunto X de ferramentas de inteligência artificial que eu sugiro, né? Vocês podem até encontrar outras, mas essas ferramentas são as mais adequadas para essa determinada etapa da pesquisa. Então, para o planejamento, eu tenho o ChatGPT que eu posso utilizar. Lá em setembro, quando eu falei para os professores da administração da UFSC, o ChatGPT ele não era uma ferramenta tão adequada para a pesquisa como ele passou a ser com essa nova... Oi? Algum problema aí? Não, está tudo bem, estamos a ouvir. Pode continuar, professor. Tá. Lá em setembro, quando eu falava do ChatGPT e trouxe à baila uma ferramenta de inteligência artificial generativa ainda desconhecida pelos meus colegas, que era o Claude, da Anthropic,
eu fiz uma comparação entre o ChatGPT e o Claude e identifiquei que o Claude era muito mais adequado para as pesquisas científicas que o ChatGPT. Entretanto, essa última semana já fez eu mudar um pouco de ideia em relação a essa distinção entre essas duas ferramentas. E isso vai ficar bem claro quando eu mostrar para vocês as novas funcionalidades do ChatGPT. Então, para o planejamento, a gente tem algumas ferramentas que eu acho bem adequadas, né? No planejamento, como eu mostrei ali, a gente tem que pensar em um problema de pesquisa e às vezes a gente não tem esse problema bem definido, né? E a gente tem algumas ferramentas que elas são muito adequadas para pensar nesse problema. E eu sugiro aqui o ELIST e o Consensus, que são duas ferramentas bem legais, que você ali, você coloca as palavras-chave que você acha adequadas, relacionadas ao tema que você quer pesquisar, e essas ferramentas propõem algumas sugestões de problemas de pesquisa que podem ser operacionalizados na sua pesquisa. A gente tem outras ferramentas que eu chamo elas de ferramentas de aproximação com um tema específico. As ferramentas que eu acho adequadas para isso são o Connect Papers, o Litmaps e o Research Rabbit. Né? Essas três ferramentas elas são muito similares, e aí vai do gosto do pesquisador, né? Cada pesquisador vai ter a sua ferramenta mais querida, né? Mais adequada para a sua pesquisa. E essas três são muito similares, né? E outras ferramentas que são adequadas para essa aproximação com o tema é o site, né? Que ele se baseia em citações de citações para trazer sugestões de, de artigos, de pesquisas para serem utilizadas na sua pesquisa. A gente tem o Searchly, que ele também serve para isso, né? Para você fazer essa identificação de, por exemplo, você tem uma fonte específica e quer saber mais dados daquela publicação, essa ferramenta aqui é bem interessante. Assim como o Kahoot, né? O Kahoot eu coloquei aqui, mas ele pode muito bem servir para as demais outras etapas da pesquisa, como a condução e o relatório, que são aquelas ferramentas que servem para você conversar com PDFs de artigos específicos, né, que você baixou de uma base científica, por exemplo, e você quer saber quais os principais achados dessa pesquisa, o método que foi utilizado naquela pesquisa, ou saber mais detalhes de uma pesquisa específica, né? Então, o Kahoot faz isso, o SciSpace faz isso. O SciSpace é um dos mais completos, né? Você pode pegar um artigo específico e conversar com um artigo utilizando essa ferramenta. E por aí vai, tá? Eu vou agora detalhar nos próximos slides o que cada uma dessas ferramentas faz. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Só ando aqui para não ter problema. Sim, sim, está ótimo, obrigado. Ah, tá ok. Então, aqui, por onde eu começo a minha pesquisa com inteligência artificial? Como eu falei ali, eu começo com o planejamento dessa pesquisa. Então, o que eu posso fazer nessa etapa de planejamento? Eu vou identificar e definir o meu problema de pesquisa, e eu posso fazer isso com a inteligência artificial ELIST, com o Consensus ou com o site. São essas três, mas eu posso utilizar outras. Eu posso estruturar e organizar as minhas ideias dessa pesquisa com inteligências artificiais generativas. Eu posso fazer isso com o ChatGPT ou o Claude. Eu posso fazer uma aproximação com determinado tópico / tema de pesquisa. Eu posso fazer isso com Connect Papers, com o ELIST, com o Litmaps ou o Research Rabbit. Eu posso mapear
o meu campo de pesquisa, eu posso fazer isso com um Voxview ou um CityNet Explorer. Eu posso conduzir a minha revisão de literatura preliminar, que é aquela revisão que me coloca em contato com um determinado tema. Eu posso fazer isso com o Research Rabbit, com o Elist, com o SciSpace. Eu posso criar um rascunho, né, das minhas sessões de pesquisa. Eu posso fazer isso com o ChatGPT ou com o Cloud. Essa é a etapa de planejamento da pesquisa. E aqui estão as ferramentas que eu sugiro para isso. Aí vem a segunda etapa da pesquisa, que é a condução, que é a execução da minha pesquisa. Então, eu posso fazer leituras automatizadas e resumos com SciSpace, e posso fazer, a partir do momento que eu já tiver algum texto criado, eu posso fazer paráfrase, né, desse texto com essa ferramenta, SciSpace, que eu indico muito, tá? Para mim, dessas aí é o carro-chefe delas. Eu posso fazer a estruturação e organização do texto, revisões de literatura automatizadas com Genai ou Research Buddy. Porra! Está aberto aí o som de alguém. Quando eu faço pesquisas qualitativas, quando eu preciso fazer a coleta de dados, geralmente essas coletas de dados são feitas por meio de entrevistas semi-estruturadas. E uma das atividades assim mais que demandam maior trabalho ao pesquisador é fazer a transcrição dessas entrevistas, né? E existem algumas ferramentas, e eu sugiro aqui o TLDV, que é uma das principais ferramentas que fazem isso, que principalmente assim, ó, quando você tem... geralmente a gente utiliza ou o Zoom, que é a ferramenta que nós estamos utilizando aqui, Google Meet ou o Microsoft Teams, né, que são as ferramentas de videochamada mais conhecidas. E, geralmente, essas ferramentas elas têm a opção de gravação dessas chamadas. Mas, para isso, a gente tem que pagar, né? Tem que ter uma versão Plus dessas ferramentas. Por exemplo, eu uso o Google Meet, e o Google Meet, na sua versão paga, aqui no Brasil, é R$ 34, né? E eu não sei quanto é em Portugal, em euros isso, né? Mas se você não quiser pagar, por exemplo, para a Google a versão Plus dessa ferramenta, você pode utilizar o TLDV, tá? Que a partir do momento que você insere o TLDV no seu computador, ele já cria ali uma extensão que toda videochamada que você fizer, ele possibilita você fazer essa gravação. E a grande vantagem é que nessa gravação ele já faz a transcrição automática dessa videochamada. Então, para um pesquisador qualitativo, isso aí é uma vantagem enorme, né? Que economiza muitas horas de transcrição aí, e horas que poderiam ser utilizadas para outras etapas da pesquisa, por exemplo. A gente tem uma ferramenta que se chama Supersymmetry, que ela traz uma nova, uma quebra de paradigma na pesquisa acadêmica. Por quê? Porque eu digo isso? As pesquisas, geralmente, quando a gente faz as pesquisas atuais, a gente utiliza palavras-chave, né? E o nome dessa busca é busca sintática, né? Porque você utiliza palavras-chave e, com base nessas palavras-chave, você identifica um conjunto X de artigos que se relacionam com aquelas palavras-chave. Com a inteligência artificial, a gente está vendo uma virada de chave aí, um avanço, que agora você pode fazer buscas que se chamam buscas semânticas. E o Elist faz isso, o Consensus faz isso,
que é o quê? Você coloca o seu problema de pesquisa ali, o seu objetivo de pesquisa, e com base nesse texto que representa o teu objetivo de pesquisa, o teu problema de pesquisa, ele traz artigos, né? Ele traz estudos que são mais adequados àquele conjunto de texto. E a gente chama isso de busca semântica. E a gente tem uma ferramenta bem específica que, a partir de textos que a gente informa a essa ferramenta, ela traz um conjunto de artigos que são mais adequados. Isso é uma virada de chave, né? Porque facilita muito a vida do pesquisador, porque quando você faz buscas por palavras-chave, a chance de você não ter o artigo mais adequado para a sua pesquisa é muito maior do que quando você faz uma busca semântica, né? Porque você informa um conjunto de texto e, com base nesse texto, essas ferramentas de IA vão trazer os trabalhos mais adequados. E aí, na condução da pesquisa, a gente tem a análise de dados. Quando eu criei essa apresentação, o Cloud ainda era, para mim, a principal ferramenta de inteligência artificial generativa, que propiciava a análise de dados mais depuradas e mais assertivas. Entretanto, a última versão do ChatGPT já está bem mais avançada que o Cloud. E aí a gente está vendo, né, aquela corrida ali das IAs generativas estão cada vez mais disputadas, né? Porque lá em setembro, na minha opinião, o Cloud era melhor que o ChatGPT. Por quê? Porque ele propiciava você inserir vários arquivos ao mesmo tempo e fazer análise desses arquivos. E ele também possibilitava você fazer uma análise de um maior conjunto de dados, né? Enquanto o ChatGPT permitia fazer análise de até 20K tokens, né, que é uma medida aí que o pessoal das inteligências artificiais generativas faz. Naquela época, o ChatGPT era 20K e o Cloud 100K. Hoje, o ChatGPT já está em 300K. Então, ele já está com uma capacidade 3 vezes maior que o Cloud. E a gente tem também, nas nossas pesquisas, geralmente a gente faz trabalhos colaborativos. Geralmente, revisões de literatura são realizadas de forma colaborativa por conta da grande quantidade de texto que a gente analisa, né? Uma revisão integrativa ou sistemática de literatura, às vezes a gente avalia de 100 a 300 artigos, então é um conjunto bem amplo de dados, e geralmente um artigo de revisão desse porte não é feito por um pesquisador, então demanda que outros pesquisadores trabalhem em conjunto, e essas revisões colaborativas são muito importantes, e as ferramentas que propiciam isso são de grande valia. E aqui eu sugiro o Parsifal e o Bit AI, que são duas ferramentas que são muito interessantes para essas pesquisas colaborativas. E aí a gente tem a etapa final de uma pesquisa científica, que é a apresentação dos resultados e a construção do texto final. E aí a gente pode fazer isso com as inteligências artificiais generativas, né, desenvolvendo e elaborando o texto. A gente pode estruturar esse texto, traduzir, sumarizar conteúdo de texto de artigos científicos, que a gente pode utilizar nas várias seções do nosso artigo, ou da nossa dissertação ou tese. E aí a gente pode usar as várias inteligências artificiais generativas, né? Tanto o Cloud como o ChatGPT ou outras AIs, né? A gente tem como sugestão para aprimoração do texto outras várias inteligências artificiais generativas, como o Texteiro, SciSpace, e a gente tem agora à disposição uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês. A gente está chamando agora, a própria OpenAI chama essas novas ferramentas que estão embutidas
dentro do ChatGPT e que agora vão poder ser criadas por nós, usuários, estão chamando de GPTs. E um dos GPTs criados pelo ChatGPT é o Writing Coach, ou seja, ele vai te auxiliar a ter uma melhor qualidade de escrita, seja qualquer tipo de documento, seja artigo científico ou até mesmo um e-mail ou qualquer outro texto que você queira elaborar. E aqui eu trago várias outras alternativas ao ChatGPT, o Bard, Bing, o Perplexity, que são ferramentas bem interessantes, mas que eu digo para vocês que logo, logo vão ficar para trás por conta dos últimos avanços do ChatGPT e com a iminência da chegada do GPT-5, eu arrisco a dizer que essas ferramentas aí vão ficar muito para trás. E essas que eu mostrei para vocês, que hoje podem ser utilizadas na pesquisa acadêmica, vão sofrer uma alteração bem brusca nos próximos dias, semanas e meses, para se adequarem a essas novas funcionalidades do ChatGPT. E para a detecção, para a centralização de todos esses chatbots e dessas inteligências artificiais generativas, há uma ferramenta que se chama Apoio.com, que ela traz tudo num único local, né? Você pode ter ali o Bard, o Bing, o Cloud na sua versão 1 e 2, você pode ter o Llama na sua versão 1 e 2, você pode ter o ChatGPT 3.5, 4 e por aí vai. E a gente tem que pensar que grande parte desses estudos que nós elaboramos, com o auxílio das várias ferramentas de inteligência artificial generativas, se elas não forem adequadamente revistas e consideradas pelo autor, elas podem sofrer com problemas de plágio, né? E a gente tem um plágio que a gente denomina, tem uma nova denominação, que é o plágio facilitado pela tecnologia. E alguns detectores de plágio, os mais tradicionais, eles já estão eles têm investido muito em tecnologia para a identificação do plágio de IA. Né? Principal, que é o que traz a melhor porcentagem aí de identificação dos trabalhos, né, da identificação da IA nesses trabalhos, é o Turnitin, que é o mais utilizado aí pelos periódicos classe A, né, pelos top journals. E não se enganem se você fizer uma pesquisa que não teve adequada consideração em relação ao plágio, e vai ser identificado por essas ferramentas. Existem algumas ferramentas gratuitas, mas elas não conseguem fazer uma identificação mais adequada, né, do plágio de IA, mas nas suas versões pagas já tem uma melhor performance, que é o GPT-0 e o SciSpace. Aqui eu trago para vocês um trabalho que a gente desenvolveu logo no início desse ano, quando a gente começou a falar de inteligência artificial generativa. Naquele momento se tinha apenas o ChatGPT lá em fevereiro, e a gente queria saber o impacto, né, da inteligência artificial generativa na escrita acadêmica, principalmente considerando o uso do ChatGPT, que era não só a principal ferramenta, mas a única naquele momento. Né? E a gente viu que, naquela época, o ChatGPT deixava muito a desejar em relação à escrita acadêmica. E a gente aplicou essa pesquisa a uma amostra intencional, né, de professores, de pós-graduandos nessas universidades, e a gente identificou que a principal
preocupação dos pesquisadores naquele momento, e eu creio que ainda seja, né, uma das principais preocupações, o plágio e a desonestidade acadêmica como carro-chefe em relação a essas preocupações. Outra insegurança que surgia era a questão da autoria e legitimidade dos trabalhos realizados pela inteligência artificial. Naquele momento ainda não se tinha bem definido se o ChatGPT ele poderia ser considerado um coautor de trabalhos acadêmicos / científicos. Hoje isso já está pacificado. Então, o ChatGPT, tampouco outras ferramentas de inteligência artificial generativa, elas não podem ser consideradas um coautor de pesquisa científica. Mas como que eu faço para deixar isso transparente, né? Que eu realizei uma pesquisa utilizando inteligência artificial generativa. Existem campos em um artigo, numa produção intelectual acadêmica, que eu preciso colocar lá a participação de cada um dos coautores. Então, lá que eu indico que se faça essa indicação de qual inteligência artificial generativa que foi utilizada, em que partes da pesquisa que foi utilizada a IA generativa. E aí a gente tem outras preocupações, como a perda do pensamento reflexivo e crítico, e o impacto da IA generativa na criatividade. E isso não é só nas pesquisas acadêmicas, né? Em vários campos de outras atividades humanas, principalmente naquelas atividades em que o ser humano é demandado para ter criatividade, né? E a IA está impactando muito nessa área, né? Da criatividade. Na verdade, é uma insegurança em relação a isso, né? E a gente teve outras questões que foram pulverizadas, e aí eu sugiro, né, convido vocês a participar a gente vai fazer uma atualização dessa pesquisa, principalmente por considerar essa evolução abrupta aí desse advento tecnológico, que é a IA generativa, e a gente convida vocês a participar para atualizar essa pesquisa, e a gente vai enviar um questionário para coleta de dados. E eu trago uma frase que deve guiar vocês ao utilizar a inteligência artificial generativa em suas pesquisas acadêmicas / científicas. Essas IAs, elas têm um poder imenso, né? E com grande poder vem grandes responsabilidades. Então, é basicamente isso que né, se vocês internalizarem essa frase nesta tarde / nesta noite, eu já terei ganho, né, o meu tempo aqui com vocês. E agora, vocês lembram que eu fiz um convite / desafio lá no início, para que vocês fizessem lá aquela foto lá daquela lâmina, daquele slide lá do início. Então, eu convido vocês a pegar o seu celular, fazer copiar esse QR Code aqui, e convido vocês a se juntar no grupo de WhatsApp dos entusiastas, que é um grupo que congrega hoje já está mais de 380 pesquisadores da América Latina, Portugal, Espanha, e que vocês ingressem lá no grupo, e o primeiro que fizer isso aí presencial, né, que tiver aí presencial, vai ganhar um prêmio aqui, que é um livro da editora Arquétipos, e esse livro eu vou levar aí para vocês pessoalmente no ano que vem. E quem tiver online, que já for do grupo do Entusiastas, que pegar aquela foto lá que ele tirou lá,
aquela foto que eu pedi lá para tirar e postar lá no grupo do Entusiastas também, vai ganhar esse brinde aqui, que é um livro da editora Arquétipos. Quem quiser conhecer mais da editora arquétipos.com.br, editora Arquétipos sem acento, editora arquétipos.com.br. Eu agradeço muito o convite do Sr. Carlos e da Miriam. Entretanto, essa nossa conversa ainda não terminou. Aqui estão os meus contatos, e quem quiser pode ficar à vontade. A Miriam já está com essa apresentação e vai disponibilizar para vocês. Com relação à discussão dos artigos, vocês podem mandar e-mail para mim, que eu respondo todos os questionamentos relacionados aos artigos que eu enviei previamente para vocês. E agora a gente pode fazer várias simulações. Eu gostaria de mostrar para vocês como ficou a nova versão do ChatGPT, que realmente ficou absurdo as funcionalidades que ele está trazendo. E muitas dessas IAs generativas que eu mostrei para vocês vão se tornar obsoletas ou vão ser incorporadas pelo próprio ChatGPT, porque eu vou mostrar para vocês nessa nova funcionalidade do ChatGPT. De cachorro, cara. Olha lá, que ele tá falando que é pelos cachorros cheios de pelo. Seu áudio foi embora, Ricardo. Opa! E agora? Tá sem som? Agora tá ok. Pode. Obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado. Vocês viram, vocês me ouviram? Estava sem som até que parte? Os últimos 2 minutos, talvez 1 minuto. Pouca Sim, coisa. sim, foi um curto período. Penso que pode retomar, professor. Obrigado. Ok. Eu estou aberto a perguntas em relação a essa contextualização inicial, professor Carlos, e em seguida eu sigo para as simulações. Vocês pegaram aquela parte que eu falei para ingressar ali no código utilizar o código de barras para fazer o desafio que eu sugeri, não? Sim, havia aqui muitos telefones no ar para chegar ao código de barras. Não sei se nesta fase estaria interessado em passarmos às questões ou terá mais alguma coisa para apresentar. Se calhar passamos às questões, professor Ricardo. Não sei como prefere. A minha ideia agora era fazer uma simulação mostrando como ficou o ChatGPT com as suas mudanças da semana anterior. Hã? Acha que podia passar à simulação, depois guardamos as questões para o fim? Acha possível? Pode ser. Acho melhor. Daí. Perfeito, obrigado. Eu peço que me digam se está compartilhando a tela do ChatGPT. Vocês estão vendo? Sim, tranquilo. Tá. Então, Sim, o chat... eu vou mostrar para vocês essa aqui é a tela de quem tem a versão paga do ChatGPT. Vocês estão vendo que a mudança foi brusca, né? Hoje ele tem aqui a gente tinha antes aqui, aqui nesse espaço, a opção de você escolher pelo ChatGPT 3.5 e o 4. Aqui, agora está aqui, nesse canto,
a essa opção, né, de você solicitar o 3.5 ou o 4. Qual a principal funcionalidade hoje do ChatGPT? Hoje você consegue inserir um livro ou uma tese de dissertação, uma tese, uma dissertação, qualquer documento de até 300 páginas. Então é uma coisa absurda, né? Então antes eu precisava seccionar os textos que eu queria inserir aqui na ferramenta. Hoje não precisa, eu não preciso mais fazer isso. Então eu tenho até 128 mil tokens, né, que equivalem a esse documento de até 300 páginas. Uma outra funcionalidade aqui, ó, eu clico aqui no Explorer, a principal, talvez o principal avanço do ChatGPT que aconteceu nessa última semana foi essa possibilidade aqui, de você criar o seu próprio GPT. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso treinar o ChatGPT para qualquer outra qualquer atividade que eu queira fazer aqui na ferramenta. Então, a gente vai ter o quê? Um conjunto de versões customizadas do ChatGPT. E depois que eu tiver o meu ChatGPT customizado, que vai resolver um meu problema específico, a OpenAI ela vai criar, assim como existe na Apple Store, no Google Store, ali um espaço para você comercializar esse GPT que você criou. Então, assim, ó, é uma coisa absurda, porque você vai poder monetizar o GPT que você criou. Então, os especialistas estão falando que essa talvez seja uma virada de chave do ponto de vista tecnológico por conta disso, né? Muitas pessoas ganharam dinheiro lá quando a Apple Store foi criada, e tudo indica que isso vai acontecer agora com o ChatGPT. Por que eu falei, então, que aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês vão se tornar obsoletas ou vão deixar de ter sentido? Porque essas ferramentas vão... os GPTs customizados que vão surgir aqui no ChatGPT vão talvez, vão abocanhar muito mais mercado do que aquelas ferramentas ali. Ou aqueles próprios fabricantes ali vão criar seus próprios GPTs aqui no próprio ChatGPT. Outro avanço aqui do ChatGPT em relação à versão anterior, essa versão aqui é chamada de GPT Turbo, tá? Antigamente, nas versões anteriores, a gente tinha o ChatGPT até 2021. Nessa nova versão, a gente já tem ela atualizada até maio de 2023, mas já conversando com a internet. Então, os dados foram alimentados em 2023, em maio de 2023, mas por conta das extensões que estão disponíveis aqui no ChatGPT, ela já consegue me entregar informações atualizadas. E isso é um avanço e um baque aí para o Google, né? Porque muitas pessoas que utilizavam o Google para se informar, agora vão fazer isso no próprio ChatGPT. Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês verem que isso que eu estou falando é uma informação que faz sentido. Quem foi o ganhador da nossa Libertadores da América? A Taça Libertadores da América é uma competição de futebol equivalente à Champions League aí na Europa. Tá. Ó, já está me... Vocês viram que
Olha só, me quebrou, hein? É. Aqui ele me derrubou ao vivo. Que na outra simulação que eu fiz, ele tinha trazido vamos ver se... Aqui a gente tem uma outra funcionalidade que é a análise de dados, tá? E isso aqui é muito interessante para nós pesquisadores, porque a gente pode inserir, por exemplo, vários artigos aqui e conversar com o ChatGPT em relação ao documento que está sendo inserido aqui. Fazer várias perguntas. Então, vou trazer aqui para vocês uma simulação que eu fiz. Um outro avanço aí do ChatGPT é que antes a gente fazia várias interações com a ferramenta e essas conversas eram colocadas aqui em separado, né? Então, elas não tinham comunicação entre elas. Agora, com essa nova versão, essas conversas, elas interagem entre si. Deixa eu trazer aqui. Ó, eu vou trazer para vocês aqui. Eu fiz uma simulação solicitando uma ideia da construção de um artigo científico com o ChatGPT. Então, eu perguntei para ele se eu podia conversar em português, porque hoje a gente tem um conjunto de línguas que estão bem avançadas em relação ao seu tratamento no ChatGPT. E eu trago isso aqui, ó. Aqui ele tem um negócio que ele chama alpha, né, local alpha, que são ele detecta a língua que está sendo informada aqui na interação com ele. E aqui a gente tem as várias línguas que já tem essa possibilidade, né? Que é o alemão, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, o japonês, português, o russo e as duas versões aqui do chinês, né? Que é o chinês tradicional e o chinês falado em Taiwan. Todas essas línguas aqui você não precisa interagir, né, em inglês ou outra língua. Você pode utilizar a sua própria língua materna para interagir com o ChatGPT e tem bons resultados em relação a isso. E ele deixa isso bem claro aqui nessa interação. Ó, claro, fica à vontade para conversar em português. Ele pergunta como pode me ajudar. E aqui eu coloco aqui, ó, essa interação eu fiz agora no início da tarde. A gente estava conversando, eu e a Miriam, definindo um tema para a gente trazer aqui para vocês. E eu solicitei para ele para que ele me desse uma estrutura de um artigo que vai tratar da integridade acadêmica e inteligência artificial. E eu como poderia tratar esse assunto conjugado com esses dois temas, né, em um artigo científico. Daí ele traz aqui, ó, escrever um artigo científico sobre integridade acadêmica e inteligência artificial é uma excelente ideia, pois combina um princípio fundamental do meio acadêmico com uma área tecnológica em rápida evolução. Aqui estão algumas diretrizes e ideias para abordar esse tema. Daí ele traz, né, sugestão de título, ele diz que traz um resumo, né? Na verdade, ele trouxe toda a estrutura e o que precisa ter em cada uma das seções desse artigo. Então, na introdução tem que ter uma boa contextualização, a justificativa e os objetivos, né? A partir da contextualização e justificativa, eu defino o meu problema de pesquisa e a partir da definição desse meu problema de pesquisa, eu operacionalizo ele na forma de um objetivo bem claro.
o que ele chama de desenvolvimento aqui seria as demais partes na verdade, seria o referencial teórico para esse artigo, né? Ele diz para eu trazer no referencial fundamentos da integridade acadêmica, a visão geral da inteligência artificial, o impacto da IA na integridade acadêmica, os desafios éticos. Ele diz para eu ilustrar essa pesquisa com um estudo de caso e alguns exemplos práticos, os procedimentos metodológicos, seria a outra seção, a discussão e análise, e finaliza com as recomendações e conclusão para essa pesquisa. Ele ainda traz algumas sugestões a considerar para esse artigo acadêmico, que seria manter equilíbrio entre uma discussão técnica sobre a inteligência artificial e aspectos éticos e práticos, garantir que o artigo seja acessível a um público amplo, evitando jargões técnicos, considerar a inclusão de uma sessão para reflexão sobre o futuro da integridade acadêmica na era da IA avançada, e dá outras sugestões aqui e me deseja boa sorte com a escrita. Aí, eu já avanço, né, na minha interação com a ferramenta e peço para ele sugerir esse meu problema de pesquisa. Qual seria o meu problema de pesquisa em relação a tudo que ele sugeriu anteriormente? E isso já é um avanço em relação àquelas ferramentas que existem para isso, né? Antes eu poderia utilizar o eList ou Consensus ou outra ferramenta, eu posso fazer isso aqui direto com o ChatGPT na sua versão Turbo, né, que é a nova versão dele. Então, para o estudo proposto sobre integridade acadêmica e inteligência artificial, o problema de pesquisa que poderia ser formulado é o seguinte: de que maneira a crescente implementação e evolução da inteligência artificial no ambiente acadêmico influencia a integridade acadêmica, considerando tanto os potenciais desafios quanto as oportunidades que emergem dessa interação entre esses dois construtos. E daí Opa! Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem aproveitar o momento, tá? Para a gente interagir, para eu não ficar apenas falando aqui sozinho. Fique à vontade, ok? Então, aqui ele traz algumas outras perguntas que apoiam o meu problema. Opa! Temos aqui no chat 2 ou 3 questões, não sei se querem responder já. Sim, podemos interagir e fazer essas... A Solange está perguntando: quem já tem o GPT pago poderá fazer o upgrade para o Turbo? Não, na verdade, já está. Quem tem a versão paga vai ter essa mesma estrutura que eu mostrei aqui. A Elisa pergunta: qual ferramenta vale a pena pagar? Hoje, eu até vi lá no nosso grupo de WhatsApp dos entusiastas, alguém fazendo essa pergunta, né? Vale a pena pagar o ChatGPT? Eu disse para aguardar, e foi bom ter essa pergunta, porque tem uma nova funcionalidade do ChatGPT que vai ser lançada nas próximas semanas, que se chama, que na verdade ainda não tem um nome específico para ela, para essa funcionalidade, mas é uma funcionalidade para colaboração. Então, assim como tem lá no Canva, que eu posso criar um time de colaboração para fazer os designs lá no Canva, vai ter a mesma coisa aqui no ChatGPT. Então, se eu tenho o ChatGPT pago, eu vou poder criar um time para criar esses GPTs ou para utilizar o ChatGPT. Então, hoje eu indico adquirir o ChatGPT, mas seria bom aguardar se realmente essa funcionalidade do ChatGPT vai ser operacionalizada,
porque daí você pode ter uma pessoa adquirindo o ChatGPT e compartilhando as suas funcionalidades com o seu time, entendeu? A Sani está perguntando se a versão paga está atualizada até janeiro de 2022. Ali diz que é maio de 2023 que foi atualizado, foi incorporado, né, os dados desse novo treinamento do ChatGPT. Então, até vocês viram ali, né, que eu fiz uma pergunta atual de uma notícia, de algo que ocorreu aí nas últimas semanas, e ele disse que não conhecia, né, que não tinha essa informação. É porque ali eu não tinha habilitado as extensões, né, que é quando você habilita a extensão, daí ele vai e busca uma extensão que eu tenho que conversa com a internet, e daí traz informações atualizadas da internet. O Luiz pergunta quanto tempo, né, alguém levaria para construir um artigo científico com alto impacto para publicação? Na verdade, isso depende muito do pesquisador. Um artigo de alto impacto, sem a utilização de inteligência artificial, você pode fazer isso de 3 a 6 meses. Com inteligência artificial, você possivelmente vai levar menos tempo, né? Então, não posso afirmar, por se tratar de uma questão muito específica, porque considera o agente humano, né? Então, isso depende muito do pesquisador que vai estar realizando essa atividade. Perguntava-se na sala, alguma questão? Eu olho na questão na sala. Sim, temos uma questão de esquece, se pudessem voltar a aproximar um pouquinho aqui, o microfone aqui, há um microfone e está aqui. Temos uma questão na sala, Ricardo, só um minuto, faça favor. Sim, faça favor. Acho que poderia ser interessante nós conhecermos algumas destas ferramentas, mas distinguindo os aspectos mais financeiros. Isto é, nós estamos a ver uma ferramenta, ou uma parte da ferramenta, a versão 4, é paga. Tem um custo. E a versão 3,5 é uma versão gratuita. A pergunta seria, daquelas ferramentas que foram apresentadas anteriormente, a maioria são free ou tem as duas versões, a versão free e a versão a pagar, ou são quais as melhores ferramentas open source de inteligência artificial para utilizar? Respondendo à pergunta, daquelas ferramentas que eu apresentei, todas elas têm uma versão free, e caso você ultrapasse a quantidade de interações com aquela ferramenta, você tem que adquirir a versão paga da ferramenta. Mas tem algumas que eu indico muito, que são ferramentas muito completas e são free. A que eu indico, e eu tenho um grande carinho por ela, é o SciSpace, que é a ferramenta que propicia que você pode fazer revisão de literatura utilizando essa ferramenta, você pode fazer interação com documentos, você pode fazer paráfrase. Eu vou mostrar ela depois aqui, vou fazer uma interação e vocês vão ver a funcionalidade dela, que é muito interessante. Mas, como indicação, hoje, se eu não tivesse o ChatGPT e precisasse usar uma daquelas ferramentas, eu utilizaria o SciSpace e a Pital, P-A-T-A-L, né? Pital, de pétala, né? Petal. São essas duas que eu indico.
Obrigado, Ricardo. Acho que agora, se calhar, continuava a apresentação, continuava o seu exercício e depois voltamos a questões daqui a pouco. Temos aqui mais algumas, mas podemos primeiro permitir que acabe o exercício e voltemos já a questões. Poderá ser? Está de acordo? Ok. Obrigado, professor Carlos. Vamos lá. Então, aqui, né, a gente fez uma interação solicitando que o ChatGPT ele nos retornasse, né, como estruturar um artigo científico tratando dois temas que pudessem ser relacionados, que é inteligência artificial e integridade acadêmica. E ele retornou uma estrutura que ele acha adequada para tratar essas minhas sugestões de abordagem, né, de dois temas de pesquisa. Aqui ele sugere qual o problema de pesquisa que pode advir, né, da relação desses dois temas. E, então ele indica ali de que maneira a crescente implementação e evolução da inteligência artificial no ambiente acadêmico influencia a integridade acadêmica, considerando tanto os potenciais desafios como as oportunidades. Aqui ele traz algumas outras perguntas que podem orientar essa pesquisa. Daí eu peço para ele aqui, ó, transforme este problema de pesquisa em um objetivo geral a ser perquirido por essa pesquisa. Daí aqui ele traz para mim, né, que baseado no meu problema de pesquisa, o objetivo a ser considerado é investigar e compreender a influência da inteligência artificial na integridade acadêmica, identificando tanto os desafios quanto as oportunidades que emergem da interação entre as tecnologias de IA e as práticas acadêmicas, com o intuito de fornecer insights e recomendações para uma gestão efetiva da integridade acadêmica na era digital. Daí aqui, olha só que bacana o que eu faço. Eu digo para ele que vou tratar esse tema por meio de uma revisão de literatura do tipo integrativo. Daí, olha só o que ele me fala. Ele diz assim, uma revisão integrativa de literatura utilizando a metodologia de Whitmore e Knafel é uma abordagem excelente para tratar o tópico, né, sobre integridade acadêmica e inteligência artificial. E ele traz para mim como que eu devo fazer uma pesquisa de revisão integrativa, abordando esses temas, né, e traz toda a estrutura dessa minha revisão integrativa. E aqui, ó, considerando esta nossa revisão, transforme o problema de pesquisa e seu objetivo em uma string de busca a ser informada na base científica Scopus. Daí aqui ele já traz para mim uma string de busca. Olha só a economia de trabalho que ele me proporciona, né, a partir dessa interação que eu estou fazendo com ele. Ele já traz os componentes da minha string de busca, já traz os possíveis sinônimos, né, dessas palavras-chave. Então, ele traz inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, integridade acadêmica, ética acadêmica, plágio, e era para ser desonestidade acadêmica, mas ele trouxe honestidade. Impacto, desafio, oportunidade, prática acadêmica, por aí vai. Daí aqui eu peço para ele repita a string, considerando os dois temas principais, porque ele tinha inicialmente considerado apenas a parte de inteligência artificial. Ele traz aqui a string completa. Ó. E eu peguei essa string e joguei lá na base Scopus. E obtive 41 artigos. Com posse, eu vou agora interromper aqui o ChatGPT e colocar lá a Scopus, para daí mostrar para vocês os resultados que eu obtive
Vocês estão vendo aí? Sim. Já temos também mais algumas questões, mas poderá acabar o exemplo e depois voltamos às questões, se for possível, Ricardo. Tá ok, professor, obrigado. Então, eu peguei aquela string de busca que foi gerada lá no ChatGPT, ó, integridade acadêmica, ética acadêmica, plágio, desonestidade acadêmica, aqui ele está como honestidade, né? Então, depois eu tenho que alterar isso aqui. Então, peguei toda essa string, que geralmente é uma grande dificuldade do pesquisador, conciliar aquele meu problema de pesquisa, aquele meu objetivo, e traduzir ele na forma de uma string de busca que eu faço aqui nessas bases científicas. E com a inteligência artificial eu já tenho isso mais facilitado, né? E olha só, com essa string de busca, eu obtive 41 documentos. Claro, eu não fiz nenhum filtro, tá? Não fiz nenhum filtro, mas isso já me proporcionou ter um conjunto bem razoável de artigos que eu posso analisar e saber se estão adequados a essa minha pesquisa. Daí o que eu fiz? Eu exporto esse arquivo na forma de um CSV ou BibTeX para inserir em outras inteligências artificiais, né? Eu posso inserir novamente no ChatGPT, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, e posso inserir no SciSpace, posso inserir no Pital, né? que é essa ferramenta nova que eu vou mostrar para vocês, e a partir daí fazer as interações que eu acho adequadas ou necessárias para avançar na minha pesquisa, que seria o quê? Eu estou fazendo uma revisão de literatura. Então, eu tenho que identificar quais os artigos mais adequados para aquela minha pesquisa e, a partir daí, fazer a seleção desses artigos para a etapa seguinte, né, de uma revisão de literatura, que é a análise desses dados. E análise eu posso utilizar vários tipos, né? Pode ser análise de conteúdo, análise temática e por aí vai. Isso tudo dá para fazer com as inteligências artificiais generativas. Vou interromper aqui e vou ficar aberto a perguntas.